Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of Então shit. pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. É um fundo que vem sofrendo bastante em razão das inadimplências que esse fundo aí sofreu. Então na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 38,05, ele até teve uma pequena alta recentemente. O yield entregue nos últimos 12 meses, 20%, só que isso aqui não é tudo isso, tá? Isso aqui ocorre uma distorção em razão da queda da cotação. É tão grande que distorce os dividendos aí, não é esse tudo acumulado. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,34, que indica que ele está com 66% de desconto. E ele vem sendo negociado também com alta liquidez, negociando algo na casa de 3 milhões e 600 mil por dia. Esse fundo vem com a desvalorização de quase 60% nos últimos 12 meses, e como eu disse, essa desvalorização era até maior, que a gente observa que nas últimas semanas ele teve uma pequena alta aí. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Atualmente ele está a 38,05, ele teve mínima de 28,81 e máxima de 103, e isso no último ano. Então, quando esse fundo veio ao mercado, lá nos idos de 2019, era um momento de euforia do mercado. Ele é um fundo de base 100, que por alguns motivos aí, ele chegou a ser negociado ali, o seu VP próximo de 116, 118 reais. As suas cotações dispararam no final de 2019, atingindo incríveis 172 reais. 150 reais, valores bem astronômicos. Durante a pandemia, né, a situação pandêmica em março de 2020, as cotações do fundo chegaram ali próximo de 90 reais. O fundo novamente se recupera rapidamente, voltando a um patamar ali de 120. Durante o ano de final de 2020 para 2021, esse fundo ainda estava bem, entre aspas, né, bem hypado, sendo negociado ali de novo na faixa de 150 reais. E aí, desde março de 2021, começa o recuo das cotas do fundo. Ele sai ali de patamares de 150, começa a ser negociado ali na faixa de 130 e pouco. Depois ele volta mais ou menos ao seu VP na casa de 120. E aí em abril de 2022 começa a problemática. Alguns influenciadores começaram a trazer comentários negativos a respeito do fundo. E aí as cotas nesse momento aqui, ó, despencam de patamar de 120 para algo próximo de 100, 100 e pouco. O fundo esboça uma recuperação, mas entra numa queda. E aí, em fevereiro para março do corrente ano, o fundo anuncia as dificuldades financeiras aí, a inadimplência que tomou conta do fundo. E aí as cotas despencam ali para patamar abaixo de 60 reais, ó, 50 e poucos reais. O fundo de novo esboça uma pequena recuperação, mas não teve como. Aí o fundo caiu bastante, principalmente depois que o fundo anunciou um dividendo muito, muito baixo. As cotas despencaram ali para até abaixo dos 30 reais. E nas últimas semanas o fundo esboçou uma recuperação porque ele tinha anunciado que alguns devedores fizeram acordo, né, com possibilidade até de voltar a pagar. Voltando para o site, a gente vê algumas informações aqui a respeito do fundo, como nome, CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato híbrido, ele é de segmentos de fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. As taxas a gente vai deixar para ver dentro do relatório, não há que se falar de vacância para fundo de papel. É um fundo que conta com quase 200 mil cotistas, 198 mil cotistas, e ele tem emitido no mercado mais de 22 milhões de cotas emitidas. Ele tem um valor patrimonial atual de 112, já chegou a ser 120 reais, e valor de mercado atual do fundo aí, ó, ele tem 2 bilhões 490 milhões de valor de mercado. O dividendo dele, ele tinha anunciado um dividendo de 17 centavos, isso foi o que fez com que as cotas despencassem muito. Depois disso, ele anunciou um dividendo de 27 centavos. E aí a gente vai ver o relatório dele atual, né? O que ele tem. E aí é um ponto negativo deles. Aí eles têm demorado bastante para trazer os relatórios deles, né? Nós já estamos indo. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ser novembro. E eu estou gravando no final de outubro e ainda não saiu o relatório. Então eles estão demorando bastante. Os relatórios tá bastante atrasado. Isso é um ponto bem negativo aí da gestão. Aqui a gente vê a rentabilidade do fundo durante um bom período. Esse fundo tinha rentabilidades bem acima até do IDIV, ó. O IDIV é essa linha laranja aqui, ó. Então, durante um bom período, eles estavam com rentabilidade até acima do IDIV, mas desde aí a virada do ano, a rentabilidade do fundo despencou. Por quê? Porque as suas cotas caíram muito. E atualmente, na data que eu gravo o vídeo, ó, o IDIV acumulado dos últimos 5 anos, 74%,
O CDI do período, 41,96. O IPCA do período, que é a inflação, 31,88. O IFIX, 40,74. E esse fundo vem com rentabilidade negativa de menos 37%. Continuando aqui, a gente vê os dividendos entregues. Então, quando ele anunciou esse dividendo aqui, ó, de 17 centavos, no mês 9 para pagar no próprio mês 9, né, ele anunciou no dia 8, pagou no dia 15 de setembro, isso fez com que as cotas caíssem muito. No mês subsequente, 6 do 10, eles pagaram no dia 16 do 10, 27 centavos. Segundo o relatório, a gente vai ver isso lá dentro, tem perspectiva de começar a melhorar os rendimentos. Eu acho que por enquanto ele não volta para 50 centavos, mas pode ser aí que em breve ele volte a entregar até acima desses 50 centavos. E aí, como o mercado é rentista, né? Isso pode fazer com que as cotas dêem uma boa recuperada. Mais abaixo aqui a gente vê a média de rentabilidade do fundo. Esse fundo já teve uma média de rentabilidade ali na casa de 1,50%, 1,70%, 1,50%. Quando ele teve a redução dos dividendos, a média estava ali na casa de 1,30%. Recentemente estava na casa de 1%. E agora, como as cotas caíram tanto, né? Chegou a ter momentos, mesmo com a cota despencada, os dividendos ficaram na casa de 0,37%. Com esse último dividendo subiu para 0,91%. E aí vamos aguardar os próximos dividendos para a gente ver a rentabilidade do fundo. Lógico que isso é frente à cota atual. Para quem tem esse fundo aí na casa de R$100, R$120, a rentabilidade é infinitamente menor, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia. Torne-se membro aí e nos ajude. O valor é barato, acessível, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de apoiar o nosso trabalho, você ainda tem alguns benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Mais um benefício para quem é membro, você tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial dela ou a série que a gente investe na prática, né? Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Você vai conseguir ver a usabilidade da planilha. É uma planilha muito boa para você controlar os seus ativos. Ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. E para quem às vezes tem dúvida em quem investir, ela pode te auxiliar até em qual ativo investir. Ela vai te ajudar nesse sentido. Adquira a planilha, nos ajude aí. Ela é uma planilha barata, mas acho que vai valer a pena aí. Mais uma forma de apoio financeiro, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books com muito conteúdo agregador. Acho que vai ajudar, seja investidor iniciante ou quem tem uma certa bagagem. Considere adquirir esse e-book aí, porque além de nos ajudar, você também vai ter bastante conteúdo agregador. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. E aí é como eu estou falando para vocês. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ser novembro. E o relatório ainda é referente de agosto, setembro. Então já teve outubro, novembro. Então, assim, tá com no mínimo aí quase 2 meses de defasagem no relatório, né? Então, dentro do relatório aqui, ele vai trazer algumas informações. Aqui a gente vê as taxas, ó, de gestão 0,99, administração 0,21. E esse fundo cobra performance, se bater 100% do CDI, ele cobra 10% de performance. Não vou tecer comentário sobre isso dessa vez, né? Mas eu não gosto desse tipo de 100% do CDI. Eu acho isso aqui uma situação totalmente anticotista. Continuando aqui, a gente vê algumas informações, né? O que ele distribuiu, ó, 17 centavos. Mesmo sendo um fundo de mais de 2 bilhões, em razão de toda a depreciação dele, ele está valendo próximo de 1 bilhão hoje, o valor de mercado. E aqui ele vai trazer alguns highlights. Aqui a gente vai ler essas informações para você estar um pouco mais informado, né? Então vamos lá. Em 8 de agosto foi anunciado momentânea redução dos rendimentos do fundo. Então aqui ele está falando sobre esses 17 centavos aí, ó. Distribuição de rendimentos em agosto, a redução dos valores decorre da restrição imposta pela diminuição do saldo contábil, impactado pela remarcação dos ativos lá do Gramado Parques e sem impacto na competência de agosto. Perspectiva para distribuições futuras. Mantendo as variáveis constantes, o HCTR deve distribuir no resultado referente a setembro, resultado semelhante observado em agosto. A partir de outubro, projeta-se crescimento gradual a ser distribuído mensalmente. E aí, então assim, ó, ele já está avisando aqui que a tendência é que resultado de outubro eles pagam em novembro, tá? Então a partir de outubro já deve voltar a melhorar. Resultado recorde no grupo Ishi. A rede hoteleira reportou novamente bons resultados operacionais, com destaque para a taxa de ocupação.
Evento subsequente no CRI Heritage, aqui, ó. O fundo recebeu pré-pagamento na quantia de 7,6 milhões, portanto, com reflexo a ser observado no próximo relatório gerencial. Isso aqui foi uma jogada que o fundo fez, que outro fundo da casa fez a aquisição desse fundo aqui. Retomada na distribuição do CRI Alta Vista Termas. Após acordo entre as partes, foi definida a reestruturação do ativo, com retomada nos pagamentos projetados para ocorrer a partir desse mês de setembro. Então, sim, está tendo alguns acordos e isso pode ser que faça com que o fundo volte a ter fluxo de recebimentos aí. No mês de agosto, registrou uma momentânea redução dos rendimentos, no valor de 17 centavos. No entanto, levando em consideração o portfólio atual, a gestão acredita no cenário de aumento gradual dos valores a serem distribuídos no curto prazo, a partir de novembro, em período referente aos números de outubro. A redução dos valores distribuídos decorre da restrição imposta, então, referente a Gramados Parques, ele repetiu, né, o que tinha sido dito lá. Vale lembrar que o fundo possui duas possibilidades de distribuição, pelo regime caixa ou pelo regime de competência. Ó. Regime caixa fundamentou a base de cálculo para a distribuição de agosto. Pelo regime de competência, no qual as distribuições são possíveis quando ele tem saldo contábil positivo e recursos disponíveis em caixa para realizar o pagamento. Em agosto, reduzimos a distribuição abaixo do resultado do mês, gerado em caixa, de modo a reduzir com mais velocidade a diferença entre o que já foi distribuído e o resultado acumulado. Aqui ele está falando porque ele estava com excesso de distribuição contábil, né? Os valores não distribuídos nessa competência permanecem no fundo e irão compor a base dos rendimentos futuros. Perspectivas para distribuições futuras, então eles acham que em outubro, referente a setembro, vai distribuir semelhante ao que distribuiu em agosto, vai até um pouquinho acima, e a partir de novembro, projeta-se crescimento gradual dos rendimentos. Então, baseado nisso aqui, que eu acho que eles vão voltar ali próximo aos 50 centavos aí, e que futuramente pode até extrapolar esses 50 centavos. Aqui ele vai falar sobre o cenário macro, essa parte aqui eu vou pular para vocês, e aqui ele fala sobre eventos subsequentes. Considerando importante ressaltar, evento subsequente ao período desse relatório, em relação à competência setembro, esse Heritage Tower realizou pré-pagamentos valores a receber, do modo que o HCTR recebeu 7,6 milhões. Portanto, o resultado a ser observado nas demonstrações no próximo relatório gerencial. Então, eles já receberam, mas não vai aparecer nesse relatório aqui. Aqui ele fala sobre sua tese de investimento e sobre reestruturações. Então, os próximos eles marcam o fim do prazo de vigência das parcelas ativas de waiver. Importante ressaltar que em todo o processo de waiver, que isso aqui é como se fosse dado carência, descontos, né? Podem ser renegociados até o término do período. Em dezembro de 2023, por exemplo, terminam os prazos da OneHold, Hope, Circuito de Compras, sendo que este último está em waiver parcial. Ou seja, atualmente realiza pagamento de 50% dos juros devidos. Essas decisões são aprovadas pelos credores e essas decisões são publicadas em atas. Para conferir esses documentos, clique aqui. Então aqui eles vão falar sobre os documentos do Circuito de Compras e OneHold e aqui as questões do Hope aí. O waiver é um recurso comum no mercado de crédito, utilizado por empresas que necessitam de um fôlego. Continuando aqui ele fala, quando se trata de reestruturação de dívidas em um fundo de crédito, é papel da gestora avaliar os cenários possíveis, por isso são exigidas contrapartidas que garantam mais segurança. A fim de garantir que as obrigações sejam cumpridas, aqui a gestão monitora de maneira próxima a saúde financeira operacional junto à securitizadora. Importante lembrar que a execução de garantias é adotada como último recurso. No entanto, é necessário considerar que essa decisão pode eventualmente levar a desdobramentos judiciais, aumentando o prazo de reaver os valores. Por isso, em muitos casos, a renegociação de dívida é muito mais recomendado. Nesse contexto, negocia-se de uma forma de pagamento em que o credor não deixe de receber o que lhe é devido, mas em condições viáveis à tomadora. Tais decisões sempre são tomadas em conjunto entre credores e a companhia. Gramado Parques, Alta Vista, Termas Resort e Melchioreto. Em contexto de renegociação, permeia a situação atual do Gramado Parques, que protocolou o pedido de recuperação judicial em abril, o que não envolve os recebíveis. Recentemente, o grupo apresentou um novo comitê executivo que vem promovendo melhorias na gestão e segue comprometido em alcançar o comum acordo referente ao plano de renegociação das dívidas. Em setembro, recebemos as minutas para uma possível nova Assembleia Geral de Titulares em data a ser definida para discutir planos de renegociação das dívidas. Então, sim, isso é importante. É melhor tentar renegociar, melhor do que ficar com brigas e tudo, né? Isso tende a ser até pior para todas as partes. Durante o mês de agosto, foi alcançado um novo acordo entre o CRI Alta Vista, localizado em Caldas Novas, e seus credores, com retomada gradual nos pagamentos previstos para ocorrer a partir de setembro. Conforme reportado no relatório gerencial de 2023, a companhia tinha solicitado a extensão do prazo em 3 anos, com vencimentos em maio de 2028.
Durante a renegociação, foi concedido waiver para o pagamento das parcelas vencidas entre abril e agosto, com os juros do período serem incorporados ao saldo devedor. Também foi aprovada a substituição da administração do projeto das garantias. Em contrapartida, a taxa de remuneração aumentou 100 pontos base, isso aqui significa 1%. Na competência de agosto também foi realizada a Assembleia Geral do Crimeu Crioto. Na ocasião, os credores acordaram pela liberação de dois de seus empreendimentos para que a incorporadora receba um funding de outras operações para financiá-la. A decisão envolve também seus ativos como passivos. Também foi decidido pelo waiver das parcelas de setembro a dezembro, de modo que a companhia fortaleça o fundo de obras da operação. Em contrapartida, houve um aumento de 1% aí na taxa de remuneração dos investidores. Continuando o relatório, vai falar sobre o grupo Wish. Esse grupo aqui, ó, ele está presente em diversas regiões do país e eles estão tendo um resultado positivo. Eu não vou ler essa parte para vocês, mas qualquer coisa você pode pausar o vídeo aqui e dar uma lida nessa parte aí. Aqui ele continua falando sobre o resultado positivo do grupo Wish. Aqui a gente vê a DRE do fundo e aqui a gente vê o que impactou. Como eu sempre tenho falado ultimamente, por que um fundo cai as distribuições? Porque não existe mágica. Em maio esse fundo estava receitando 35 milhões. Mas, enquanto na parte de caixa, ele estava receitando 7 milhões. Então, olha a diferença contábil para a diferença de realmente que estava transitando pelo caixa. Olha o quanto o fundo deixou de receber. Já em junho, ó, de 35 milhões, caiu para 23 milhões contábil. E ele até melhorou na parte caixa, para 10 milhões. Julho, 24 milhões, se manteve aqui na relação contábil. Mas caixa caiu para 6 milhões. E agora, em agosto, já está bem defasado, caiu para 18 milhões na parte contábil e na parte caixa 11 milhões. Então o que importa no final das contas é essa parte aqui, ó, o que realmente transita pelo caixa. Se fosse pela parte contábil, o fundo teria condição de distribuir 1,55, 1,2, 1,7, 80 centavos, mas note que o que estava gerando pelo caixa ó, era 34 centavos, ele distribuiu 50. 48 centavos, eles distribuíram 50. 28 centavos, distribuiu 50. Então ele foi com isso aqui, ó, comendo parte do resultado que ele tinha em caixa. E aí ficou inviável. Apesar de ter transitado pelo caixa 50 centavos, ele teve que distribuir 17, porque já não tinha mais caixa suficiente. Então o fundo voltou a recompor o caixa dele aí, mas essa parte vem prejudicando bastante o fundo. Vamos ver na prática aqui o que as despesas do fundo estão representando frente às receitas. Então note, em agosto as despesas do fundo foram 1.274.000. Eu vou arredondar para 1.275 vezes 100, dividido por 11 milhões e 800 foi o que transitou pelo caixa. Então, ó, em agosto, as despesas do fundo representaram ali mais de 10%, né? Continuando aqui no relatório, ele fala sobre o histórico de distribuição. De novo, tá defasado, né? Pelo menos aqui tá faltando os 27 centavos aqui da competência de setembro, pago em outubro. E aqui ele mostra a carteira do fundo. Esse fundo ele tem atualmente 82% alocado em CRIs, 18% em FIIs e o caixa praticamente tinha zerado. Isso foi um dos fatores que fizeram com que ele não conseguiu manter a distribuição em 50 centavos. Ele já mostrou que ele recompôs parte do caixa, né? Mas isso só vai aparecer nos próximos relatórios. Sobre essa questão de senioridade, a gente viu que na hora do vamos ver, meio que não adiantou nada essas questões de senioridade, né? Então 58% são cotas sênior, 30% subordinadas, 9% únicas, 3% mezaninos. Nesse vídeo eu não vou falar sobre senioridade, veja os vídeos anteriores que eu tento explicar um pouco melhor como é que funciona isso. Como é que é a carteira do fundo? A maior parte aqui, ó, 90%, é indexada a IPCA mais 10%. E ele vai ter outros percentuais, ó, em GPM, pré e CDI. Aqui ele tem 88% dos seus devedores aí, com a obra ali na faixa de 100%. E aí os demais aqui é justamente nesse período aqui, ó, que de certa forma tem meio que machucado o fundo, porque ele ainda tem que continuar financiando o restante das obras, né? Então ele tem ali cerca de 12% aí que as obras estão só no início delas. Em contrapartida, que está com 100% vendido é apenas 67%, ou seja, 37% aí, ó, está com um número baixo de vendas. E esse número baixo de vendas aqui também afetou a distribuição de rendimentos do fundo. Então, com isso aqui melhorando esse cenário, o fundo tem condições de voltar a entregar bastante. Aqui estão os pontos de risco do fundo, né? É um fundo que tem 44% em multipropriedade, 24% do setor hoteleiro, que também tem a ver com essas questões aqui do setor, né? Loteamento 13%, shopping 10%, parques temáticos também tem a ver com esse setor, mais 4%, timeshare, setor 2%, mixed user também tem a ver com esse setor, 2%, incorporação 1%, condo hotel e escritório são percentuais quase irrisórios. Os FIIs que ele tem no seu portfólio também são FIIs que não estão gerando resultado para o fundo.
Então, XBXO, 49%, ele representa 49% do percentual dos FIIs aí. O Serra Verde, mais 23%. Esse HCHG, se eu não me engano, foi ele quem fez a compra daquele CRI lá para o fundo, para destravar valor para ele aí, ó, 18%. HCST, 5% e seu loteamento, 5%. De todos aqui, o único que eu acho que está pagando dividendos é esse HCHG aqui, ó. Os demais não pagam dividendos, então o fundo tem um percentual, ó, de 18% em FIIs, e desses 18%, apenas um percentual pequeno traz retorno aí para o fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais aqui a respeito do HCTR, eu trago aqui para vocês aqui, ó, formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Nós ainda vamos voltar lá e ver a carteira do fundo e outras coisas nesse sentido, né? Então, se você gosta do nosso trabalho nesse vídeo, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí para nós, e aí? Você tem cotas desse fundo aí no seu portfólio? Você vendeu no desespero? Você decidiu manter? Como é que está a sua situação em relação a esse fundo? Para mim, tudo que ele está passando é até aceitável, é entendível. Eu acho que para um fundo de risco igual ele era, passar pelos problemas que ele está sofrendo, eu acho até uma situação aceitável. O que para mim, de certa forma, é inadmissível é o acovardamento por parte da gestão. É o quanto eles estão demorando para trazer informações que antes era fácil trazer. Aí agora que o fundo está passando por dificuldade, a gestão se acovarda, a gestão some. Então, assim, isso para mim é um ponto negativo a respeito da gestão. Eu tenho falado isso recorrentemente. A gestão, assim, está falhando bastante em comunicação com os cotistas e tudo. Então, isso é um ponto que me deixa um pouco triste e chateado com a gestora aí. Quanto às dívidas, de novo, quanto à inadimplência, tudo isso para mim não é nem um problema. É que agora eles somem, né? Então, para mim, eu vejo isso de forma muito, muito negativa. Eu tenho cotas desse fundo, eu tenho cotas Versalhes e são fundos que estão em quarentena para mim, porque, por enquanto, se a gestão tivesse fazendo um trabalho um pouco mais transparente, um trabalho se preocupando um pouco mais com o cotista, mesmo nessas quedas aí, eu teria aproveitado para aumentar minhas posições aí. Mas, por enquanto, eu tenho ficado de fora e não tenho interesse de aumentar a posição nesse ativo, não. O fato de eu estar parado, de eu estar, né, por enquanto, sem interesse de aumentar a posição, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja um ativo bom ou ruim. Comenta para nós aí se você tem, o que você está fazendo com seus ativos, quais seus interesses, né? Seu comentário ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Já estamos chegando ali a 482. Se vocês quiserem colaborar, vá lá e se inscreva. Nos ajude a chegar aí nos 500, nos 700, 1000. É importantíssimo para a gente monetizar o canal. Muito, muito obrigado. Nós contamos também aí com todos os nossos canais, eles estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe o seu comentário lá que ajuda demais. E a gente abre caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a maior rapidez possível. Voltando para o relatório, a gente vê aqui os fundos, né? Os ativos. Então, ó, com esse tique verdinho é totalmente adimplente. A gente vê que é um número bem pequeno do fundo que está adimplente. Então, é isso que está meio que atrapalhando o fundo. Adimplente waiver, que foi feito negociações, ó, já tem um percentual aqui um pouquinho maior. E que está acabando esse desconto, né? Vamos esperar que quando acabar esse prazo, que esses devedores voltem a pagar para o fundo, né? Aguardamos que isso aconteça para que ocorra um ponto positivo aí para o fundo. Esses de amarelos aqui são situações que ainda estão em negociação, ó. Então, são situações que também podem gerar resultado positivo para o fundo, caso eles consigam voltar a pagar aí para o fundo. E vermelho é vencimento antecipado. Nessa página a gente não vê nada nesse sentido de vencimento antecipado. Eles até estavam quase que declarando vencimento antecipado para o Gramado Parques, mas por enquanto eles não decidiram nesse sentido. Então aqui a gente vê toda a situação dos demais ativos do fundo. Vamos aguardar que o fundo consiga reverter essa situação aí, que os devedores voltem a pagar para o fundo aí. Aquilo que eu falei para vocês, ó. O XBXO representa 8% do portfólio do fundo, o Serra Verde mais 4%, o HCHG, que é o único que eu acho que está pagando rendimentos aí, 3,28%, e os demais aí percentuais bem irrisórios. Mais abaixo ele mostra o mercado secundário e a descrição dos ativos. Se você tem esse ativo ou pretende ter, seria interessante que você desse uma lida nessa parte, para você tentar entender como é que são os devedores, as garantias, onde ficam os devedores do fundo. Seria de extrema importância aí para vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente.
todos vocês aí que colaboram conosco, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que têm feito doação para o Pix do canal, vocês que se tornam membros, vocês que adquirem os e-books ou as planilhas, tudo isso é muito importante. Por falar em e-book em planilha, nós contamos com e-books de português para concurso público. Se vocês tiverem interesse, faça aquisição porque vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change.